Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu penso que uma das melhores definições do cristão é que dá São Paulo no capítulo 2, no final do capítulo 2 da carta aos Gálatas. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós vivemos essa realidade na Semana Santa. Se vivemos com intensidade, todos os anos, essa vivência dos últimos momentos da entrega de Cristo, me amou e se entregou por mim, nos transformam, nos ajudam a pegar uma nova força interior e dizer, não, eu vou. Mas há algo que eu queria frisar nesta meditação como ponto fundamental. O cristão, antes de ser alguém que ama, é alguém que é amado, e muito amado. É claríssimo o que diz São João na sua primeira carta, no capítulo 4, quando fala: nisto consiste o amor. Está falando os primeiros cristãos. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Ele deve estar, além de saber o mistério da redenção, vivido tão de perto ao pé da cruz. Mas São João deve estar lembrando o que Jesus dizia depois da conversa com Nicodemos. Tanto amou Deus o mundo que lhe deu o seu Filho único, unigênito, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, que se fez carne no seio da Virgem Maria e Jesus, para que por ele tenhamos vida. São Paulo via exatamente a mesma coisa. É interessante como tinham essa ideia claríssima. Há um amor que nos espera antes de nós nascermos. Deus já se deu inteiramente para nós, antes de nós existirmos. E quando nós nos abrimos a Deus, recebendo a graça do batismo, estamos preparados a quê? Para quê? Para conhecer esse amor e fazer da nossa vida uma correspondência a esse amor. Vamos a São Paulo, dizia, no capítulo 5 da Carta aos Romanos, diz: quando ainda éramos pecadores, Cristo, a seu tempo, na Semana Santa, morreu pelos pecadores, pelos ímpios, diz. Em rigor, a gente aceitaria morrer por um justo. Alguém daria vida por um homem justo, homem bom. Por um homem de bem, quiçá, diz São Paulo, talvez se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova evidente de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores,
quando passávamos a vida ofendendo, Cristo morreu por nós. Que Deus nos ajude, eu lhe peço, neste recolhimento, nesse tempo de intimidade com Jesus. Eu estou ao lado dele aqui no sacrário. Que nos ajude a ver aí duas grandes luzes. A primeira, o que estamos comentando, que o amor de Deus nos precede. Meu Deus, que não sejamos cegos, que vejamos isso. Nos precede não só historicamente, no sentido de que quando nós nascemos depois de Cristo, já esse amor estava totalmente dado até o fim. Não, mas nos precede todos os dias. Eu repetiria aqui, me vem ao pensamento uma frase que eu gosto muito de repetir. Diz, olha, nós com Deus podemos fazer tudo, e de fato fazemos, infelizmente. Esquecê-lo, maltratá-lo comungando mal, comungando sem ter as disposições, ofendê-lo com os nossos pecados. Mas só há uma coisa que jamais conseguiremos fazer: impedir que ele nos ame. Que ele seja como o pai do filho pródigo, que continua amando o filho, apesar de todas as trapalhadas que o filho não para de fazer. E o espera, e os braços são abertos. Essa é a primeira. O amor de Deus nos precede, sempre está antes. A segunda é, o amor de Deus não tem limites. O título deste recolhimento, vocês, vários de vocês que estão me ouvindo e vendo, sabem que é o amor de Cristo até o fim. E sabem, provavelmente, que isto está tirado do começo daquele trecho longo do Evangelho de São João, em que descreve a última ceia, o diálogo de Jesus e a despedida de Jesus na última ceia, a paixão, a morte de Cristo, a ressurreição. E São João, usa essas palavras. Antes da festa da Páscoa judaica, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, que chegara a hora da paixão, que lhe anunciou no mínimo 3 vezes. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. Sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Não só até o fim da vida humana nesta terra, mas até o fim no sentido de, como traduzem muito bem algumas edições do Evangelho, até o extremo, até o máximo. E daí o que nós vemos? O que qualquer pessoa que tenha vivido bem a Semana Santa, a semana passada, viu com evidência que o amor de Cristo por nós não teve limites. Não parou nem diante do limite da dor, dizendo, bom, isso já é demais. Qualquer um de nós que tenha assistido, faz pouco ou faz mais anos, ao filme de Mel Gibson sobre a Paixão de Cristo, em muitos momentos do filme, sente instintivamente a vontade de dizer, bom, mas isso é demais. Agora, como dizia São João Paulo II quando assistiu numa sessão privada no Vaticano, dizia, foi assim mesmo. E é verdade. Mas vendo o que Jesus voluntariamente vai fazendo, abraçando na paixão, que deixa surpreendido o Sireneu, mas como se abraça a cruz? Não tem limite. E nós acharíamos, é demais, é demais, é demais. Jesus não tem reserva alguma.
não tem limites. Não tem o limite da ingratidão, de dizer, bom, foram ingratos comigo, então eu não dou. Não faz isso. E olha que houve ingratidão. Na Semana Santa vivíamos aquela entrada de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado como Rei de Israel, como Messias, como aquele que vem em nome do Senhor, o descendente de Davi, o filho de Davi. E depois, em vez dessas vozes de louvor, bendito que vem em nome do Senhor, aleluia, o que vemos? Crucificam. Não era talvez o mesmo povo exatamente, mas era gente de Jerusalém. Eram patrícios de Jesus que tinham visto milagres em Jerusalém, que tinham visto a bondade, que tinham ouvido a palavra de Jesus. Essa palavra que tocava os corações, que quando os fariseus queriam prender Jesus, depois da cura do cego de nascença, e mandaram lá um dos seus soldados, um dos membros da sua milícia, eles tinham a milícia do templo, voltaram dizendo, nenhum homem falou como este homem. E depois, ação de graças por tanta entrega, bondade, benefícios, foi os pregos da cruz, os espinhos da coroa. Jesus não deu o limite da traição. Vocês, meus amigos íntimos, me traíram. Judas de uma maneira indecente, pelo preço de um escravo barato, 30 moedas de prata. E os outros por fraqueza. Fraquezas como as nossas, mas tiveram medo e fugiram. E essa infidelidade, essa traição, não detém o amor de Jesus. Esse amor que entrega até o final, até a última gota. Não detém a humilhação que lê detidamente as histórias da paixão no Evangelho, percebe que o mais doloroso para Cristo, sem dúvida, como teria sido para qualquer um de nós, mais do que os açoites, as bofetadas, as cusparadas em cima da cara, foi as humilhações, as risadas com que Jesus morreu, entre risadas, entre desafios de taverna, desafios de botequim. Se és o Filho de Deus, desce da cruz e riam dele. A humilhação não o detém. Continua avante, até o final. Repito, até dar a última gota. Evidentemente, o medo da morte que ele sentia no horto, quis ficar com a sua humanidade sentindo o que sentiria um homem pecador, porque ele assumiu os nossos pecados. E a sua alma estava numa angústia mortal. Mas vence, ultrapassa o limite. É importante meditar nisso. Pense, porque isso nos interpela. Jesus diz, e os teus limites? Impressionante. Porque nós, que nos chamamos cristãos, e às vezes até cristãos que querem seguir Cristo de perto, cristãos que lhe entregaram a vida, como aqueles que têm uma vocação de entrega a Deus, sacerdotes e outros leigos. Quando pensamos na nossa vida, às vezes a gente tem vontade de chorar. Temos limites, somos calculistas. Fugimos do sacrifício, às vezes de um sacrifício que não é nada do outro mundo, mas que Deus nos pede.
Pensa só na vida em família, na vida entre marido e mulher, na vida com os filhos, na vida com os parentes. Esses limites que, não, isso eu não aceito. Isso, não, daí não passo avante. Eu não quero isso, não. Isso é demais. Imagina Jesus dizendo isso. Calculistas, fugindo do sacrifício, tendo medo do exagero e usando a palavra exagero quando vemos outras pessoas que não têm exagero, mas que têm amor e agem por amor. E o amor às vezes faz loucuras, como Cristo fez loucuras. São José Maria, pensando na paixão e na Eucaristia, dizia: o maior louco que já houve foi ele. O maior louco que já houve foi ele. Nós temos o limite da humilhação, que é um dos piores que temos. Famílias divididas, famílias que não se perdoam, casais que vão se azedando porque não sabem perdoar, não sabem compreender, não sabem desculpar. É como se Jesus se dirigisse a mim e a você, a todos nós, com aquelas palavras que colocou São José Maria na 11ª estação da sua via sacra. Jesus dizendo: eu sofrendo e tu, covarde. Eu amando-te e tu esquecendo-me. Eu pedindo-te e tu negando-me. Eu aqui com gesto de sacerdote eterno e tu te queixas ante a menor incompreensão, ante a menor humilhação. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos faça generosos, que esse amor que nos precede, que nos é oferecido todos os dias, todas as horas, que entre dentro de nós, que tenha a porta aberta, dispostos a aceitá-lo, a deixar-nos querer por Deus e a procurar dentro das nossas limitações, das nossas misérias, procurar corresponder. Há outra frase de São Paulo que para mim é também uma bela definição do cristão, da vida normal do cristão. Está no começo do capítulo 5 da carta aos Efésios. Sede imitadores de Deus como filhos muito amados. Progredi na caridade, no amor. Segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Progredi no amor, seguindo de acordo com o exemplo de Cristo. Não há vida cristã se não é se progredir no amor. A vida cristã é uma vida que avança. Mesmo que aos tropeções, mesmo que, vamos dizer, de outra forma completamente diferente, mas assim como a tradição diz que Cristo quis chegar até o final, até o alto do Calvário, mesmo que caiu várias vezes, tropeçou e caiu várias vezes, e com todo o esforço se levantou e prosseguiu, que nós também saibamos, nós que somos pecadores, mesmo apesar das nossas misérias e pecados, das nossas covardias, das nossas fraquezas, que nós saibamos levantar-nos, progredir no amor. O amor não fica parado, dizia Santo Agostinho. Nunca fica parado. E nós? Eu estava me lembrando de uma imagem que pode ser aplicada à vida espiritual do cristão, à vida geral do cristão.
aquela prova olímpica da corrida com barreiras. Todos nós, pelo menos pela televisão, assistimos mais de uma vez a essa prova. Correm e saltam uma barreira, correm e saltam. Eu, certa vez, comentando um verso do Salmo 18, o versículo 30, me fez lembrar dessa imagem da corrida. Esse trecho que diz, dirigindo-se a Deus, contigo sinto-me forte. Com o meu Deus saltarei qualquer barreira. Saltarei qualquer barreira. O texto diz, pularei o muro, saltarei o muro. Quantos de nós não ficamos na mediocridade porque encontramos muros? É difícil. Custa. Eu faço o suficiente. Eu paro aqui. E Deus nos pedia mais. Com Deus, saltarei qualquer barreira. Avançamos na vida espiritual superando barreiras. Às vezes, nos machucando, porque não conseguimos saltá-las, mas continuando. Eu lhe sugeriria que agora, e sobretudo em outros momentos de silêncio depois desta meditação, você se perguntasse, pedindo luz ao Espírito Santo, quais são as minhas barreiras? Onde é que eu digo, daqui não passo? É suficiente. Em que coisas eu digo, chega, não vou, não faço? Por qual barreira vamos começar? Quando queremos ver todas ao mesmo tempo, porque são muitas, nos perdemos. É melhor escolher uma. Eu antes, por exemplo, lhe falava desses perdões cotidianos em casa, da pessoa que não se deixa dominar pela ira, nem devolve mal por mal, nem retruca com ofensas a quem o ofendeu, que sabe calar e oferecer a Deus e esperar até que a coisa esfrie e depois retoma e faz as pazes. Essa é uma barreira, por exemplo, que não é fácil, mas há tantas outras. Alguns têm que transpor uma barreira que lhes impede qualquer amadurecimento espiritual. A falta de ordem. Querem fazer muitas coisas boas, além do trabalho, mas são desordenados do trabalho, desordenados nas práticas espirituais. Não previram, não marcaram horários, não estão criando uns hábitos bons de dizer a tal hora eu vou fazer a minha oração, a tal hora o meu terço. Tantas vezes eu procurarei comungar. Hoje, infelizmente, ainda estamos no confinamento. Que Deus nos ajude a superá-lo, que passe rápido. Mas a comunhão está andando. A comunhão, ir à igreja para tomar a comunhão, nunca foi proibido. Não entro no mérito dessas proibições, não me incumbe julgar isto. E quando tropeçamos, vamos fazer como os bons atletas. Antes falava do atleta olímpico. Levanta, sacode a poeira, como dizia aquela canção simpática, e dá a volta por cima. Quantas vezes São José Maria, o fundador do Opus Dei, não nos falou de que a vida espiritual tem que ter a alegria e a competitividade, sei lá, não competimos com ninguém, conosco mesmos, da vida esportiva. E, por exemplo, dizia uma ideia que repetiu muitas vezes na vida: a luta espiritual não é algo de negativo, nem, portanto, odioso. Comprometer-se, ter
estabelecidas uma série de coisas que nos comprometemos a fazer por Deus e pelos outros. Porque o amor de Deus traz necessariamente o amor aos outros. Não é algo de negativo, é uma afirmação alegre, é um esporte. E continua dizendo, o bom esportista não luta para alcançar uma só vitória, uma única vitória. E a primeira tentativa. Não, prepara-se, treina durante muito tempo, com confiança e serenidade, tenta uma vez e outra, e ainda que a princípio não triunfe, insiste tenazmente até ultrapassar o obstáculo. Eu me lembro de um sacerdote muito bem-humorado que nos pregou o retiro antes da ordenação sacerdotal. E já que estava fazendo aquele retiro, poucas semanas depois seriam padres. Mas ele falava, já um padre mais velho, com aquela franqueza, aquela simplicidade. E um dia nos falou do exame de consciência e os propósitos de melhorar, incluindo os propósitos que fazíamos naquele retiro. Nos dizia, você faz um propósito, vou melhorar nisso, nessa virtude. Vou melhorar na gula, vamos supor. Me mortificando, não comer aquilo, cuidado, não repetir, não abusar, não beber mais cerveja. Não. Ele não punha exemplos, falava, aplicável a tudo. Faz um propósito. Não consegue cumprir, faz um pouco menor. Pelo menos vou procurar conter a minha gula no almoço. Se não, faz um propósito menor. Diz, chegará um momento em que você pode fazer um propósito, eu dizia sorrindo, brincando, que qualquer idiota pode fazer, pode cumprir. Começa por aí. Ele não dizia nada insultante. Eu diria, faz um propósito que qualquer fraquinho pode fazer. Começa por aí, vai, mas não pare. Bom, vamos terminar esta meditação. Cada oração é um diálogo com Deus. E essas meditações são oração. Pedimos graça para fazer com fruto este tempo de oração. E essa meditação que parte da ideia clara de que Deus nos ama até o fim, até o extremo, com um amor que nos precede e não tem limites, nos tem que mover a pedir a Nossa Senhora que eu saiba fazer isso, corresponder como um bom filho de Deus. Que eu entenda aquilo que tão bem entendia São João quando escrevia. Nós conhecemos o amor de Deus e acreditamos nele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Peço a Deus que me ajude a descobri-lo na Eucaristia, a ser cada dia mais consciente do que significa receber a comunhão. Procuro transmitir aos que estão perto de mim o valor que tem a Santa Missa.
Quem comer deste pão viverá eternamente. Ponho a minha vida nas mãos de Jesus, alegrias, tristezas, dificuldades, etc. Ciente de que Ele sempre me acompanha e torna, assim, amável o meu caminho rumo à vida eterna. Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Tenho o desejo de entrar na igreja, quando for possível, para visitar Nosso Senhor e falar com Ele, adorá-lo, dar-lhe graças. Procuro oferecer a Deus o meu dia ou a minha semana na Santa Missa, pedindo-lhe que aceite esta minha oferenda, que a abençoa e una ao seu sacrifício. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Ele me amou, dizia São Paulo, e se entregou a si mesmo por mim. Que significa para mim que Jesus tenha dado a sua vida até a última gota do seu sangue? Meditar na vida de Cristo, especialmente no mistério da sua morte na cruz, move o meu coração a ter dor de amor pelos meus pecados e a ser mais generoso. Perante as dificuldades da vida, procuro pensar que Deus está sempre ao meu lado e que nada do que me acontece, seja bom ou mal, lhe é indiferente. Sou consciente da graça que é ter Deus como Pai e amigo, que a minha vida estejam em suas mãos. Quando o bom ladrão pediu a Jesus que se lembrasse dele no paraíso, o Senhor não demorou um instante em acolhê-lo e respondeu-lhe: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu me sinto acolhido por Jesus e eu, por meu lado, sei acolher os outros no meu coração, tal como eles são, e me interesso pelas suas preocupações.
Ato de contrição. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há uma frase de São José Maria que a mim me tem ajudado muitas vezes a fazer oração. Eu peço a Deus que me ajude agora e nos ajude, a todos nós, a fazer oração. Numa meditação sobre a ressurreição de Cristo, São José Maria dizia: caminho de Emaús, caminho da vida. Uma frase muito curta, mas que pode ser compreendida por quem conhece a passagem do Evangelho de São Lucas, que fala do encontro de Cristo com os discípulos de Emaús. É uma passagem belíssima, que São Lucas tem no capítulo 24 do seu Evangelho. É uma passagem, um evento, um fato, contado com pormenor pelo evangelista. Os discípulos de Emaús eram Cleofas e um companheiro do qual não se dá o nome. Sabemos que eram duas pessoas comuns. Aqui diríamos eram do interior, de uma cidade chamada Emaús, que o Evangelho diz que estava a uns 12 quilômetros de Jerusalém. Como é lógico, eles deviam visitar com muita frequência Jerusalém para fazer compras. Provavelmente eram pessoas que viviam dos frutos do campo, de cultivar terras. Iam comprar o que precisavam para esse trabalho e para vender também a Jerusalém. E estando ali, é certo que conheceram Jesus. Jesus que tantas vezes subiu a Jerusalém e esteve lá longos dias. Ficaram cativados pela figura de Jesus. Jesus pregava na parte exterior do templo e acorriam as pessoas. Se sentiam atraídas. Viam os milagres que Jesus fazia. E Cleofas e seu companheiro também fizeram isso e aderiram. Colocaram em Jesus a sua fé e a sua esperança. E quando Cristo entrou gloriosamente em Jerusalém, o que nós comemoramos no Domingo de Ramos, com aquelas aclamações às quais já fazia eu referência na meditação passada, eles, como toda aquela turma
aquela turba de gente, devem ter sentido uma alegria intensa no seu coração. E, bom, por fim, o Messias, nós acreditamos que Jesus é o Messias esperado pelos nossos antepassados durante séculos e séculos. É Jesus. E, por fim, agora vai instaurar o reino de Israel. Porque eles ainda tinham aquela ideia que os judeus tinham na época, de que o Messias seria um rei humano. Um rei que de Israel iria irradiando o seu domínio material e espiritual pelo mundo. Poucos dias depois dessa entrada de Jesus em Jerusalém, onde a esperança deles atingiu o zenite, houve uma reviravolta violenta. Também a mencionávamos na meditação anterior. Em vez daquelas multidões que aclamam, entusiasmadas, com carinho e alegria, a multidão que grita com ódio, com raiva, com ferocidade, matam, crucificam. Essa virada violenta derrubou Cleófas e seu amigo, seu companheiro. Todo aquele castelo de esperanças que eles foram erguendo enquanto estavam com Cristo, desmoronou. Ficou reduzido a nada. Tão nada como aquele corpo de Cristo estraçalhado, sangrando de alto a baixo, um cadáver. E, como eles tinham ido a Jerusalém, como todo judeu piedoso para a festa da Páscoa, agora estavam voltando para casa. Estavam de volta, de cabeça baixa, conversando. E aí, onde começa a narração de São Lucas. São Lucas acaba de descrever a primeira passagem da ressurreição, quando as santas mulheres vão ao sepulcro e encontram o sepulcro vazio. E o acontecimento do encontro de Cristo com os discípulos de Emaús é o primeiro que São Lucas narra, porque aconteceu na manhã do domingo da ressurreição. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 30 estádios, 60 estádios, cerca de 12 quilômetros, 60 estádios, perdão. Iam falando um com o outro, nós os podemos imaginar, de tudo o que se tinha passado. Há um quadro e, sobretudo, uns desenhos de Rembrandt que os mostra muito bem, os dois e depois com Jesus. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. É quase como se o Espírito Santo, através do Evangelho, nos quisesse dizer: Jesus só pode ser visto com os olhos da fé, que se abrem para uma verdade muito maior do que as verdades que nós vemos, apalpamos, estudamos, analisamos cientificamente neste mundo. Muito maior. E enquanto não nos abrimos à fé, estamos com os olhos vendados. Eram 2 homens frustrados. Acabo de dizer que a esperança deles tinha desmoronado, como uma casa que de repente cai e fica em ruínas. Você nunca experimentou algo disso?
ter colocado as suas esperanças no trabalho, ter colocado grandes esperanças num projeto, ter confiado muito num amigo, num sócio, ter colocado seus sonhos na constituição de uma família e, passado um tempo, sentir como uma punhalada no coração que aquele sonho, aquelas esperanças não deram em nada, ao contrário, terminaram em frustração, em ruína. Num comentário sobre os discípulos de Emaús, certa vez eu escrevia o seguinte: onde estava o erro deles? A resposta é clara. E passando já para a meditação do que acontece nas nossas desesperanças, nas nossas frustrações, eu comentava: espera mal quem espera qualquer coisa diferente da vontade de Deus a seu respeito. Qualquer coisa, por grande e empolgante que esteja fora dos planos que Deus preparou e deseja para ele. Então acontece a essas pessoas o que Jesus dizia aos fariseus: frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. A vida deles tornou-se um plano divino traído. Pensemos, você e eu, se a nossa vida às vezes não é um plano divino, o que Deus esperava de nós, que é o que importa. Traído por nós, frustrado. É importante perceber que as pessoas não ficam frustradas principalmente por não terem alcançado os seus desejos, os seus sonhos. Na realidade, muitas das piores frustrações são as daqueles que alcançaram mesmo esses desejos e sonhos. Já estou na faculdade, já tenho emprego, já me casei, já sou rico. Mas depois percebem que nada disso os preenche. Não lhes traz a felicidade. Alcançaram e dizem: e agora? Homens e mulheres ficam frustrados principalmente porque não atingem o ideal para o qual foram criados e postos neste mundo por Deus. Isso é o que acontecia com os discípulos de Emaús. Jesus andava com eles e eles não percebiam. Também Jesus caminha conosco todos os dias, mesmo que nós não percebamos, porque estamos absorvidos por tantas coisas que o nosso coração não tem uma fé suficientemente luminosa para perceber que Deus está perto, que Cristo está perto, que é verdade o que Jesus disse quando se despedia: estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Você já calibrou essas palavras de Cristo no dia da ascensão? Convosco não é uma coisa genérica, sem nome. Convosco são todos os nomes. É contigo, é comigo. Ele nos diz: eu estou contigo, com você, todos os dias, até o fim do mundo, e você não me vê. Não tem as disposições para ver. Mas Jesus caminha conosco pacientemente, nos busca e nos fala ao coração, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Perguntou-lhe Jesus: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? E então, Cleófas, um dos dois, vomitou o vinagre que traziam dentro da alma. E é interessante a conversa que tem com Jesus. Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém
que não sabe o que nela aconteceu estes dias, quando a festa obscurece, pensamos e dizemos besteiras. Está dizendo a Jesus, que foi o protagonista do que aconteceu nesses dias, que foi o que foi crucificado, o que ressuscitou. Você é o único que não sabe o que aconteceu. E Jesus, que depois da ressurreição manifesta, eu sempre achei isso. Leia devagar esses evangelhos da ressurreição. Manifesta bom humor, o bom humor de Deus. Jesus se faz de ingênuo e pergunta, o que foi? O que foi? E aí eles vão dizendo, a respeito de Jesus de Nazaré, você não sabe, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte. O entregaram aos pagãos, a Pilatos, e o crucificaram. Nós esperávamos, aí está, a chaga da alma, nós esperávamos. Quantas vezes você se sente frustrado porque eu esperava? Eu esperava outra coisa dos filhos. Eu esperava. E não se dá conta de que em cada passo, mesmo quando encontra a cruz, Jesus está lá. Que em cada momento do caminho, nos momentos que nós chamamos felizes, nos momentos que nós chamamos duros, nos momentos que nós chamamos tristes, no próprio momento da nossa morte, Cristo está lá, que nos busca, que nos acompanha, que quer estar conosco. Eu fiquei impressionado, embora para mim e para muitíssimas pessoas não é nenhuma novidade. Nessa época dura do coronavírus, da pandemia, em que há tantas pessoas que não resistem, falecem, muitos médicos têm comentado, como já comentaram antes de qualquer pandemia, por exemplo, no Hospital do Câncer. Há muito mais paz e menos problemas, até físicos, numa pessoa que reza, que tem fé, que sabe que Deus está com ela, que acompanha. Isso foi dito até por um médico ateu, recentemente. Olhem, rezem. Rezem como quiserem, mesmo que não acreditem, mas rezem. Nós esperávamos, o frustrado, que ele fosse quem havia de restaurar Israel, o reino de Israel. E agora, além de tudo isso, hoje é o terceiro dia que essas coisas sucederam. E aí vem um comentário pitoresco. Realmente, eles não eram muito partidários do feminismo. Não eram mesmo. Infelizmente. No bom feminismo que existe, lógico. Deus é partidário. Cristo é. Apareceu primeiro as santas mulheres. Especialmente, em particular, antes de que a Pedro e aos apóstolos apareceu, quer dizer, se apresentou. A verdadeira tradução do Evangelho apresentou-se, porque estava vivo. Apareceu a Maria Madalena, já perto do sepulcro. Só depois é que foi à procura dos dois de Emaús e à tarde dos apóstolos reunidos no cenáculo, todos menos Tomé, que depois ficou duvidando. Pois bem, voltemos ao texto. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Vocês, as mulheres, podem ficar sorrindo. Alarmados. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Dizendo, bom, não são fantasias de mulheres. E, no entanto, era a coisa mais real e mais maravilhosa de toda a história. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas eles mesmo não o viram. E então, de repente, há uma virada de 180 graus.
Jesus toma a palavra e fala, lhes dá uma chacoalhada grande e os esclarece. Jesus lhes disse, ó gente sem inteligência, como sois lentos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Homens lerdos, que se julgam inteligentes, que vão discutindo o que houve, o que não houve, o que é o reino de Israel, o que não é. E, no entanto, lentos para captar as coisas de Deus. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Porque estava anunciado, o próprio Cristo 3 vezes. Será cuspirão nele, o açoitarão, o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. E começando Jesus por Moisés, quando se diz Moisés entre judeus, significa começando pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Começando por esses primeiros livros inspirados por Deus. E percorrendo todos os profetas, especialmente Isaías, quase que descreve a paixão e a ressurreição. E Ezequiel, etc., os profetas e Jeremias, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras da Bíblia. Que a Bíblia fala dele. Um dos teólogos da Idade Média mais famosos, o de São Vítor, dizia: a Bíblia só fala de Jesus, ou dos anúncios de Jesus, da preparação para a vinda de Jesus, ou do próprio Cristo. Primeiro isso, Jesus os ajuda a meditar a palavra de Deus. Primeiro passo para a fé. Aproximaram-se da aldeia para o aldeião e ele fez como se quisesse passar adiante. Como se ele tivesse caminho, que tivesse que ir mais longe. E fez, acenou como uma pessoa que está quase se despedindo. Mas eles forçaram-no a parar. Eles disseram aquela frase que para mim é uma ejaculatória maravilhosa. Fica conosco. Já é tarde e já declina o dia. Eu gosto de dizê-la. Quando a vida já vai avançando para o ocaso, dizer a Jesus, fica comigo, fica conosco, que já é tarde. O dia já declina. Não sei se você teve a oportunidade, senão eu lhe recomendo de ler um livro escrito pelo cardeal Robert Sarah, que até há pouco, que se aposentou, até há pouco era o prefeito que dirigia a Congregação Vaticana para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, que tem como título, o original está em francês, mas foi traduzido ao português, é um bispo africano, um nativo de uma tribo africana que foi convertida àquela tribo por missionários franceses e depois se fez padre e chegou a bispo e cardeal. Cardeal Robert Sarah. Esse livro tem o título Palavras dos Discípulos de Emaús. Está entardecendo e o dia já declina. Entrou então com eles, entrou em casa. E aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, sem prévio aviso, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e serviu, e deu a eles. Fez exatamente a mesma coisa que fez na última ceia, quando instituiu a Eucaristia. E os bons intérpretes da Bíblia dizem, sim, Cristo quis fazer de novo o que fez na última ceia. Lhes deu aquele pão que é o corpo de Cristo, aquele vinho que é o sangue de Cristo. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram.
mas ele desapareceu. Olha, aqui há 3 passos que nos podem tirar dos nossos desânimos e abrir mais o coração para a fé. São Paulo dizia, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa fé é inútil. O grande apoio da nossa fé é essa verdade incontestável de que Cristo ressuscitou. Aí se abriram os olhos, o que é uma graça de Deus. Se você não tem fé, peça. Por favor, Jesus, aumenta a minha fé. Me dá fé. Eu tenho sede de fé. Eu quero ver. Eu sei que tenho os olhos vendados. Mas para que os olhos se abram, tem que fazer junto com Jesus, mesmo que não o veja, e talvez nem acredite nele, primeiro percorrer as Escrituras. Sobretudo os Evangelhos. Procure conhecer. Muitas pessoas não amam a Cristo, nem acreditam como deveriam acreditar nele, porque não o conhecem, porque o ignoram, porque têm uma fé herdada, uma fé tradicional que, conforme o mundo vai se descristianizando, cada vez é uma fé mais água com açúcar. O vinho diluído em água que já não tem sabor de nada. E é preciso ir à fonte. Ir, como alguns de vocês, eu sei, alguns que estão agora assistindo esse recolhimento e já falaram comigo, e é uma alegria imensa dizer, depois de afastar-se ou de nunca ter conhecido, descobriram Cristo e começaram a ler o Evangelho, a se encantar com o Evangelho. Mas encantar mesmo, aprofundar, a descobrir que o Evangelho, a vida de Jesus e a palavra de Deus em geral, os salmos, etc., é inesgotável, inesgotável. Que por mais que leia e medite, sempre tem um tesouro para te dar. E Jesus segue esse caminho. Primeiro, começando pelo primeiro início da Bíblia, pelo início, Moisés, o que a tradição judaica atribui a Moisés como o redator ou inspirador. Começando pelas primeiras palavras da Bíblia, diria, no princípio Deus criou o céu e a terra. Bereshit bara Elohim, como diz o texto hebraico. E passando por todos os profetas, é considerado Davi, autor dos Salmos, por exemplo, também um profeta. Jesus foi comentando em toda parte, como que pegando a Bíblia e transformando-a numa janela aberta ou num cristal transparente, através do qual se chega a Jesus. Como é bonito isso. A Bíblia, quando Jesus dá a fé e o Espírito Santo ilumina a alma, é como um vidro claríssimo que nos faz ver Cristo. Primeiro isso. Junto com isso, Jesus, ao perguntar aos discípulos tristes o que foi, faz com que se abram e sejam sinceros. Esse é outro passo importante para chegar à alegria de Cristo, para encontrar as verdadeiras esperanças. Ser sinceros, abrir os podres da vida, abrir os podres da alma, os erros, as confusões. Você já procurou fazer isso? Ir a alguém que possa ajudá-lo. Às vezes, se já é batizado ou batizada, preparar uma confissão, se é preciso uma confissão da vida inteira, se nunca fez ou só fez quando era criança. Vomitar o vinagre. Eu dizia antes com uma frase um pouco rude, mas é necessário limpar o vinagre. É uma comparação que Santo Agostinho utiliza. Se você quer colocar bom vinho num recipiente, diz, que teve vinagre, primeiro tem que limpar bem, limpar, esfregar, raspar se é preciso. E depois entrará o bom vinho, entrará a fé. Ouvir a voz de Deus, sinceridade, e o terceiro passo, a Eucaristia.
Viver como deve viver um cristão, um bom católico, sabendo que Cristo vive, que Cristo vivo está presente na Eucaristia. Jesus, no mistério da sua entrega na cruz e no mistério da sua ressurreição, está na missa. Que pena que às vezes só vemos se o padre é assim ou é assado, se o coral canta bem ou canta mal, se o sermão é horrível ou é bom. Isso faz parte da missa, infelizmente às vezes não está como deveria estar. Mas a essência da missa é: este é o meu corpo, este é o meu sangue. O que aconteceu com os discípulos de Emaús. E aí está, Cristo se faz presente com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. E aí eu posso ir na missa, e se estou preparado, com a alma limpa, preparada, muitas vezes será necessário ter feito uma boa confissão, eu posso recebê-lo e tê-lo dentro de mim e falar-lhe nessa intimidade, como vemos que fazem as pessoas que têm fé, como sabemos que faziam os santos, até chegar a um enlevo, até chegar a um encantamento impressionante. Jesus em mim. E depois continuar caminhando com ele. Que diziam os discípulos de Emaús depois de ter recebido Jesus em casa e ter recebido o pão que ele lhes deu? Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Já então começou a inflamar-se o coração, começou a brotar o amor, que depois ficou intenso. E levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém, mesmo que, como eles diziam, já estava escurecendo. Por quê? Porque aquela pessoa que encontra Cristo e amigos, bons amigos meus que estão por aqui, escutando, vendo, assistindo, fazem isso espontaneamente. Vocês sabem, quando longe da fé, estando longe da fé, reencontram Cristo, ou encontram pela primeira vez, têm necessidade de comunicar isto aos amigos, aos conhecidos, de fazer esse apostolado, de compartilhar a sua alegria. E é um sinal de que encontram Cristo. É um sinal de que esse mistério de Emaús, caminho da vida, se tornou realidade na sua vida, na minha vida. Eu vou terminar por aqui, porque já vimos o que diz o Evangelho. Levantaram-se, voltaram a Jerusalém, ali acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam, e todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E apareceu a Simão, e iam chegando novas notícias que confirmavam a ressurreição. Eu termino pedindo o que pediram os discípulos de Emaús: fica conosco. Peço a Nossa Senhora que nos ajude a pedir sinceramente a Jesus ressuscitado: Jesus, te peço perdão por tantas coisas, por tantas falsas esperanças, mas, por favor, fica conosco, porque a vida vai passando. E eu sei que me ajudará Nossa Senhora, porque é a minha mãe, e eu a invoco como esperança nossa, causa da nossa alegria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.